E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E nesse vídeo aqui hoje a gente vai fazer um resumo de tecido muscular, tá? Então, tecido muscular, ele é um tecido em que a gente tem células especializadas. A gente sempre precisa lembrar quando estuda histologia por que determinado tecido é determinado tecido. O que diferencia ele dos outros, tá? Então, o tecido muscular tem células geralmente alongadas, elas podem ter estriações quando a gente olha no microscópio ou não, tá? E é um tecido tão especializado que a gente até dá um nome para essas células e para essas organelas bem peculiar. Então, essas células musculares, elas são chamadas de miócitos, tá? E aí a gente também usa essa denominação, por exemplo, para falar sobre as organelas. O retículo endoplasmático da célula muscular é retículo sarcoplasmático, tá? O citoplasma também, por vezes, é referido como sarcoplasma, tá? Enfim, são denominações específicas desse tipo de célula, tá? A principal função aí, né, seria contratilidade e elasticidade dessas células, tá? Fazer o processo de contração muscular, seja ele do coração, dos órgãos, tá? Da própria musculatura esquelética, enfim, seria basicamente essa a função, e por isso que as células são alongadas e as proteínas que o compõem, elas deslizam entre elas, ok? Então, o que mais que a gente tem de característica aqui? Quando a gente pensa em tecido esquelético, vai ajudar na locomoção. Junto com os ossos, o tecido esquelético, ele ajuda na locomoção, tá? Mas nós temos aqui também o movimento dos órgãos, então o movimento respiratório, o movimento do coração, a bexiga urinária, o intestino, e por aí vai, tá? São várias funções que a musculatura desempenha no seu corpo, ok? E nós temos aqui principalmente as proteínas que formam esse tecido muscular, que são aquelas lá do citoesqueleto, né, dos filamentos intermediários, actina e miosina. Grava esse nome, tá? É simples, é fácil de entender e cai muito essas questões em vestibulares, tá? A actina e miosina são proteínas que vão estar deslizando ali no momento da contração muscular, tá? Onde há essa contratura, essas fibras de proteínas deslizam umas nas outras, tá? E acontece hipertrofia e os movimentos que o corpo precisa para poder sobreviver, ok? Então vamos falar de acordo com as células que nós temos, né? Do músculo, do tecido muscular e da contração que elas realizam, nós temos 3 tipos de tecido muscular. Então, seria o tecido muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e o não estriado, também chamado de musculatura lisa, tá? Tem shorts da Prof. Ju aqui no YouTube, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? Tem um shorts de tipos de tecido muscular para você não esquecer, tá? Então, dá uma olhada aqui depois, tá? Esse dura menos de 1 minuto. Então, porque o shorts tem que ser 1 minuto, né? Então, eu coloco o link para você aqui só para passar aquela revisão geral e você não esquecer, tá? Olha aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar o link para os shorts para você, tá? Então, vamos falar sobre o tecido muscular estriado esquelético. Como o próprio nome diz, ele compõe o meu esqueleto e ele é estriado. Quando eu olho essas células alongadas no microscópio de musculatura, elas possuem estrias, ela é toda estriada. Vou ver se eu acho uma foto aí para colocar para vocês, pedir para a edição colocar, vou eu colocar a foto aí do músculo estriado esquelético. Você vai ver que todas as células musculares, a gente quando core em laboratório aí com corante HE, né, hematoxilineosina, fica meio rosadinho, meio roxinho, né? Olha como fica aí as estrias. A gente vê esse monte de códigos de barras aí na musculatura, tá? Então, nós temos características do músculo estriado esquelético, aquele que você faz na academia, tá? Você treina bíceps, tríceps, ombro, peito, panturrilha. Você não treina coração na academia, ainda que envolva o teu cardio também, mas não depende de você, tá? Você não vai para academia, vou treinar coração, não. Tá? Você não vai fazer academia para treinar coração, para treinar estômago, treinar bexiga urinária, não. A musculatura estriada esquelética é o que você treina na academia. Tá? Até porque nem tem treino de coração, tem treino de cardio, né? Mas ainda assim, para o cardio aumentar e funcionar, você precisa que a musculatura esquelética esteja em ação, tá? Então, olhando a fotinho aí, gente, você consegue ver o quê? Que nós temos células alongadas, cilíndricas, elas podem ter mais de um núcleo, tá? Dependendo da quantidade que você vai ter de atividade aí dessas células, e essas estrias transversais que a gente vê aí, tá? E como é que é a contração desse tecido muscular? Ela é rápida, voluntária e é coordenada e controlada pelo sistema nervoso central, tá? Então, você faz uma contração rápida e voluntária, você decide a hora que você quer contrair o seu bíceps, ok?
Então, voluntária, certo? Essa musculatura estriada esquelética. Agora, vamos falar da musculatura estriada cardíaca. Musculatura do coração, tá? Então, nós temos as células aí, vamos ver se eu ponho também uma foto para vocês, tá? Uma coisa que chama bastante atenção aí nas células do coração são os discos intercalares, que são células ramificadas. Esses discos ramificam uma célula até a outra, tá? Para que o ritmo do batimento cardíaco seja dado de forma ali, vamos dizer, correta, né? Coerente e tudo mais, tá? Nós temos aqui, então, uma contração rápida, rítmica e involuntária. O teu coração não depende de você para bater, ok? Seja quando ele vai acelerar, seja quando ele vai bater mais devagar e tal, tudo não depende de você escolher. Eu não posso chegar e falar assim, nossa, coração bata mais devagar, tá? Não, porque quem controla ele é o sistema nervoso autônomo, que trabalha por conta própria, tá? Então, nós podemos também ter células binucleadas aqui no coração, tá? Mas multinucleadas só no estriado esquelético, tá? Então, lembra, grava aí a contração, como é que é no cardíaco, ok? E o último tecido muscular que nós temos seria o liso ou não estriado. Esse é o que compõe os órgãos, tá? Então, bexiga, pulmão, os próprios capilares vasos sanguíneos, eles são compostos por tecido muscular não estriado ou liso, tá? E como é que é a contração aqui? Lenta e involuntária também. Você não controla o quanto os seus vasos estão passando, pulsando sangue, tá? O quanto o seu estômago está fazendo de barulho ali para poder fazer a digestão, a tua bexiga urinária, essas coisas você não controla. Você controla a musculatura, né, esquelética ali e tal, mas a musculatura lisa dos órgãos você não controla, tá? E aqui nós temos células que chamam-se não estriadas, justamente porque você olha elas alongadas aí na foto e elas não têm estrias quando a gente olha no microscópio, tá? A gente chama essas células de fusiforme e elas têm um núcleo central, apenas um núcleo, ok? E para a gente fechar aqui, né, falar um pouquinho de contração e fadiga, tá? Olha como o resumo ficou bem bacana aqui, bem curtinho aqui, bem fácil de entender. Então, nós temos cada uma das fibrilas na contração muscular. Vou colocar a foto aí também, né? Essa foto clássica em que a gente tem a actina deslizando na miosina, né? Olha então essa foto aí em que nós temos as miofibrilas, né, que formam os miômeros ou os sarcômeros, em que o cálcio, que é um íon que está no retículo sarcoplasmático, e no citoplasma, né, no sarcoplasma dessa célula, vai fazer o quê? Ele vai abrir os canais de cálcio na contração, tá? E vai fazer a saída desse íon para o citoplasma da célula muscular. Nesse momento, então, o ATP vai ser quebrado em ADP e a miosina se liga na actina, ok? Então, ligou, existe essa contração, os miócitos ficam assim, ó, dessa forma aqui, ó, bem contraídos, e aí todo o músculo se contrai, movimentando os ossos que ele está ligado, tá? Quando eu retiro esse cálcio da membrana, depois que ele sai e é reabsorvido, o que acontece ali? A musculatura relaxa, tá? Basicamente, de forma bem simples, bem rápida, é isso que acontece na contração muscular, tá? E a fadiga muscular? Quando você utiliza a musculatura estriada, né, esquelética, e não supre o oxigênio que ela precisa, com as reações mitocondriais, você está gastando mais ATP do que ela está produzindo naquele momento, ela acaba fugindo da via do ciclo de Krebs e cadeia respiratória e entrando na via fermentativa. E quando ela fermenta, a gente faz no nosso músculo a fermentação láctica, que é aquela que produz o ácido láctico, ok? Que é a mesma que as bactérias fazem, tá? E aí o que acontece? A gente tem contrações, nesse caso involuntárias, dolorosas, e produzem o que a gente chama de cãibra, tá? Por uma falta de energia para as reações de oxidação. Falta de oxigênio, falta de energia na forma de ATP, tá? Então, isso pode acontecer com a nossa musculatura. Fadiga muscular, também chamada de cãibra, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido tudo que a gente falou aqui. E qualquer dúvida, é só deixar mensagem e perguntar aqui para a Prof. Ju. Não esquece de olhar aqui embaixo, né, nas descrições, os shorts dos 3 tipos de musculatura. Curte, comente e compartilhe esse vídeo com alguém que está estudando esse conteúdo também, ok? Porque biologia é para a sua vida.